Meus amigos do esporte, um abraço para vocês, minhas amigas também, que sempre estão comparecendo aqui no meu canal do YouTube. Aquele agradecimento pela participação. Eu quero mostrar aqui ou falar de alguém, das pessoas que estão comparecendo, como o Romildo Sampaio, o Rodrigo Leite, o Daniel, o Cláudio Belisário, a Érica Pessoa, o Rogério Guimarães, o Francisco Saldanha, o Nalvan Roberto. São pessoas que estão aí nos prestigiando e muito mais. Os outros eu vou deixar para falar na sexta-feira, porque senão a gente vai gastar quase que o tempo todo que a gente tem para fazer essa gravação. Eu quero começar o programa de hoje pedindo mais uma vez para que você deixe o seu nome, deixe o seu like aí, marcando a sua presença. Quanto mais pessoas nos ajudar, mais a gente vai ter força para fazer esse programa especial aqui no canal do YouTube. Eu começo falando do clássico de quarta-feira. O jogo Atlético e Cruzeiro 1-1. Placar justo, o Atlético foi muito melhor do que o Cruzeiro. O Atlético entrou em campo muito mais centrado do que o Cruzeiro e buscando a vitória o tempo todo. Mas o Cruzeiro acabou saindo no início do segundo tempo, numa bobeira do Atlético. O Cruzeiro fez o gol e depois, logo na seguida, veio toda a confusão na cobrança do escanteio. O Atlético fez o gol, mas o escanteio que não aconteceu, e a partir dali, toda a confusão montada. E mais uma vez, o Paulo César Zanovelli mostrando toda a sua incompetência, que não tinha condições nenhuma de dirigir esse clássico. A gente viu que logo no início ele tirou um cartão vermelho para jogador do Cruzeiro, foi para o Kaique, numa entrada do Kaique, depois ele mostrou o amarelo, tanto que tirou o Kaique no próximo jogo do Cruzeiro. Depois para o Romero, ele deu um cartão vermelho para o Romero, não era para o Romero, era para o Caio Jorge. Ele deu um outro cartão amarelo, mas tirou primeiro o vermelho para jogador do Cruzeiro, depois ele deu o amarelo, ou seja, ele mostrou todo o seu nervosismo nessa partida e que acabou prejudicando o jogo. E acho até que a CBF é a grande culpada de tudo, porque a CBF não poderia escalar um árbitro de Minas para apitar um clássico de Minas. Há muito tempo a gente vem falando isso aqui. Agora, nós temos a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Começando pela Série B, porque o América joga no sábado, às 18h30, contra o CRB no Estádio Independência. O América agora está numa posição lá atrás da tabela, brigando para não cair. O América hoje está exatamente perto do Z4, né? A 4 pontos do Z4, que é o Volta Redonda. O América precisa vencer o CRB para tentar distanciar ainda mais desta zona perigosa que leva o time para a Série C. América e CRB nesse sábado, 18h30. 18h30 também, nós vamos ter Atlético e Corinthians em São Paulo, na Neoquímica Arena. Jogo muito importante para o Galo. O Corinthians vem de uma derrota para o Santos, 3-1, e o Atlético no empate contra o Cruzeiro. O Sampaoli, que teve muita dificuldade para escalar o time contra o Cruzeiro, agora ele vai ter aí um refresco maior, principalmente no sistema defensivo. Ele vai ter as voltas do Vitor Hugo, que cumpriu suspensão, também do Igor Gomes, do Alan Franco e Júnior Alonso, que estavam em suas seleções. E o Sampaoli, então, vai armar um time. Agora, é preciso que o Atlético encontre o caminho do gol. O que a gente vê o Atlético perder gol é uma coisa impressionante. Nas estatísticas da CBF, o Atlético é o time que mais finaliza, mas é o que menos finaliza em gol. E isso aí acaba prejudicando. E para o jogo contra o Corinthians, o Atlético vai ter que jogar mais, principalmente no setor ofensivo, principalmente, né, com jogadores tentando acertar mais o gol, e para que ele possa conseguir uma vitória em São Paulo. O Corinthians é complicado, a Neoquímica Arena vai estar lotada, a torcida do Corinthians sempre marca a presença, assim como a torcida do Atlético marca aqui, quando joga também na sua arena, e isso aí vai dificultar um pouco para o Atlético. Agora, o Sampaoli parece que está acertando um pouco o time do Atlético. Isso a gente viu no jogo com o Cruzeiro. E espero que esse acerto melhore mais ainda na partida contra o Corinthians e que o Atlético consiga uma boa vitória. Agora, teve uma notícia ruim do Atlético, essa história aí de que
alguns investidores do Atlético estavam envolvidos com o PCC, e isso aí, o Atlético está apurando e desmentindo o tempo todo, mas é preciso que a gente tenha mais informações para trazer para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube. Já o Cruzeiro, no domingo, aliás, no domingo não, no sábado mesmo, às 9 da noite, vai jogar contra a equipe do Fortaleza, jogo às 9 da noite no Mineirão. E olha, jogo que não é nada fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro teve dificuldade com o Sport, que é a lanterna da competição. O Cruzeiro teve dificuldade com o Ceará, teve dificuldade com o Santos, que está lá embaixo na tabela. E agora, esse Fortaleza aí, que está brigando também para não cair. Até acredito que o Fortaleza não vai conseguir se salvar. Mas o Cruzeiro tem que entrar em campo, né, achando que vai jogar contra o Atlético, vai jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, jogar com toda a atenção do mundo e concentrado no jogo. Se fizer isso, eu acredito até que o Cruzeiro possa conseguir uma boa vitória, até com a margem maior de gols contra a equipe do Fortaleza. O time não vai ter alguns jogadores que tiveram problemas no clássico. O Cássio, por exemplo, não vai jogar, vai ser o Léo Aragão no gol. O Kaique também não joga, levou o terceiro cartão amarelo. No seu lugar vai ser o Cauã Prats. Esse menino de 17 anos, inclusive, na revista The Guardian, ele foi apontado entre os 70 jovens promissores do futebol mundial. E ele já jogou algumas partidas pela equipe profissional, acredito que não vai sentir tanto e vai dar conta do recado dessa partida. E o Gabigol jogando no lugar do Caio Jorge. Essa partida aí do Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza. O Cruzeiro, lembrando que ele está lá na terceira posição do Campeonato Brasileiro, precisa vencer para conseguir ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. O time do Mirassol está encostando por ali, está a 4 pontos do Cruzeiro. O Botafogo está a 10 pontos do Cruzeiro. E para ficar entre os 4 e garantir vaga o ano que vem na fase direta da Libertadores, é preciso ficar entre os 4. E isso aí o Cruzeiro tem que fazer pontos a partir de agora, jogando no Mineirão. Eu acredito muito, se entrar concentrado, se jogar com vontade, vai conseguir vencer o Fortaleza aqui no Mineirão. Portanto, esse Cruzeiro e Fortaleza, lembrando mais uma vez no sábado, às 9 da noite. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha 14 anos de idade e eu tinha um sonho na minha vida de conhecer o Mineirão, de ver um jogo no Mineirão. Eu lá em Barbacena, eu morava em Barbacena e eu acompanhava os jogos do Olympique. Eu ia para o campo do Olympique, eu não tinha dinheiro para pagar ingresso, mas o porteiro já me conhecia e deixava eu entrar e com muita dificuldade eu sempre acompanhava quando o Olympique jogava ali em São João del Rei, quando jogava ali em Barroso, jogava ali em Santos Dumont, cidades perto de Barbacena, e eu ia sempre acompanhando o time do Olympique. Mas o meu sonho era ver um jogo aqui no Mineirão. Em 1967, com 14 anos de idade, eu fiz essa façanha de vir ao Mineirão e acompanhar um jogo do Cruzeiro. Eu não tinha dinheiro para vir. O que eu fiz? Eu vendi um garrafão de vinho do meu pai, que trabalhava na coletoria, ele havia ganho de presente, e vendi um botijão de gás também. E com esse dinheiro, eu tinha dinheiro para vir. Cheguei em Belo Horizonte para pagar até o ingresso no Mineirão. Foi aquele jogo de 1967, em que o Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0. Eu me lembro muito bem desse jogo. O gol foi do Natal, naquele gol que fica ali lá da Lagoa. E o Natal chutou, a bola passou no meio dos braços do Mussula e o Cruzeiro venceu por 1-0. Esse jogo foi o jogo de maior público pagante da história do Mineirão. E tudo aí, até aí tudo bem, eu no Mineirão, feliz da vida, vi o jogo, o Cruzeiro venceu, tudo bem. Agora, o meu grande problema foi depois da volta. Eu não tinha dinheiro para pagar ônibus para voltar, mas fui para a rodoviária para tentar aí achar uma solução para que eu voltasse para Barbacena. E lá, por incrível que pareça, eu encontrei uma pessoa que eu tenho a maior admiração, o maior carinho, e que depois, por coincidência, veio a trabalhar com a gente na TV Bandeirantes, no programa Minas Esporte, meu querido amigo Luiz Chaves. Ele pegou, comprou uma passagem para mim. Eu lembro que
só tinha passagem em pé para voltar. Antigamente você podia viajar em pé nos ônibus. Quando chegou em Lafayette, desceu um pessoal e eu sentei ali e fui dormir. Quando eu acordei, eu estava em Juiz de Fora. Passei direto em Barbacena. Quando chegou lá em Juiz de Fora, mais uma vez, aquele drama. Eu tinha que conseguir a passagem de volta para Barbacena. Aí apareceu uma senhora caridosa que pagou minha passagem e eu cheguei em Barbacena. E aí um drama. Minha mãe e meu pai, a noite inteira acordados, foram na polícia, achando que o que tinha acontecido comigo, né? E passaram a noite inteira me procurando. E foi um drama tremendo para minha família, mas ficou marcado na minha vida essa vinda ao Mineirão, apesar de todo o problema que eu causei para minha família em Barbacena. Ok? Eu fico então feliz com a sua participação aqui no programa. Mais uma vez eu peço para que você deixe a sua participação registrada no meu canal do YouTube e na segunda-feira eu registro o seu nome aqui, ok? Então, um bom fim de semana para você e que os times mineiros consigam boas vitórias nesse sábado aqui em Belo Horizonte e São Paulo. Até segunda-feira.